E quem é o culpado pela tarifa de Trump ao Brasil? Boa noite, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. O Brasil é um país independente, soberano, tem as suas próprias leis e o seu próprio sistema de justiça. Por conta de uma questão política interna do Brasil, o Donald Trump resolveu impor uma sanção econômica. É um ataque sem precedentes na história do nosso país. No entanto, nós já aprovamos e já é lei a lei da reciprocidade. E ela deve ser acionada para responder a esse ataque. Ou o Donald Trump se esqueceu de que há poucos dias foi feita uma reunião dos BRICS em que o Brasil aprofundou sua parceria e sua relação econômica com outros países com um potencial e um poder econômico muito significativo e que podem ser o novo mercado de exportações do nosso país. Se é verdade o que diz Eduardo Bolsonaro, que ele é um dos principais articuladores junto ao governo norte-americano, ele precisa se explicar para o povo brasileiro, porque isso prejudica uma série de setores comerciais, econômicos do nosso país. Eu sou do estado de São Paulo, eu acredito que o governador Tarcísio de Freitas precisa também se explicar, inclusive para o seu próprio eleitorado, para aqueles que são seus principais apoiadores, que é o agronegócio do estado, que é agroexportador da cana-de-açúcar, da carne, mas há outros setores do Brasil que são prejudicados. Os produtores de café, de suco de laranja, mesmo de aço ou mesmo de alguns aviões, como é o caso ali da produção em São José dos Campos, também no estado de São Paulo. Então, eles precisam se explicar ao povo brasileiro. Apoiam o que faz Donald Trump, porque há poucos dias repostaram nas suas redes sociais a ameaça que ele havia feito de que teria troco, de que o Brasil sofreria as consequências. E agora nós estamos vendo quais são as consequências. Ataque a setores econômicos significativos do Brasil e, consequentemente, uma tentativa de ataque a todo o povo brasileiro. Quantos milhões de empregos serão prejudicados poderão ser prejudicados com uma medida como essa? O Trump está acostumado com alguns parlamentares, como essa que está aqui do meu lado, que acham que o Brasil é o quintal dos Estados Unidos. Está acostumado com lambibotas, com aqueles que se comportam como capachos. Mas nós não somos o que eles esperam. Se o Trump gostaria que o Bolsonaro fosse presidente, que tivessem feito a lição de casa, que não tivessem tratado o povo com tanto descaso durante a pandemia, que não tivessem atacado as liberdades democráticas no nosso país, o que fez com que o presidente Lula fosse eleito. Se quer que o Bolsonaro não seja preso, que tente convencer a justiça brasileira, quem sabe pagando melhores advogados para o Bolsonaro. Mas fato é que nada disso vai resolver, porque em pouco tempo o julgamento no Supremo Tribunal Federal vai ser concluído e, evidentemente, o Bolsonaro vai ser condenado pelos crimes que cometeu contra o país. É grave o que fez o Trump, mas tem consequências que podem ser o revés para os bolsonaristas no Brasil, à medida em que vão precisar se explicar para os seus aliados do agronegócio e, sobretudo, se explicar para o povo brasileiro como é que apoia um presidente como esse que tenta interferir na soberania, na independência do nosso país por uma mera opinião sobre o que deveria ter sido o nosso resultado político eleitoral. Vou trazer mais uma pergunta que tem a ver justamente com essas consequências, né? Tem vários setores tentando entender qual vai ser o impacto se isso for levado à frente de fato. E, deputada Bia Kicis, a postura do governo brasileiro, e a gente tem interlocutores para além do presidente Lula, deveria ser de cautela ou retaliação nesse momento? É óbvio que deveria ser de cautela. Só que esse governo é tão irresponsável que eles continuam sempre dobrando a aposta. O Lula é completamente inconsequente, porque é ele que está jogando o Brasil nessa situação. Acho engraçado demais quando a esquerda enche a boca para falar de soberania. Ora, eles não acharam que teve nenhum ataque à soberania quando o governo Biden interferiu nas eleições do Brasil. Isso já está comprovado agora, documentado, que eles usaram a USAID, por exemplo, para interferir dentro do TSE, para ajudar a calar, censurar os opositores do Lula, os opositores do regime. O Lula agora vai para a Argentina e levanta um cartazinho. Eu estou levantando um cartaz aqui, ó. A culpa é do Lula, mas eu posso levantar esse cartaz porque eu não estou interferindo na justiça de nenhum outro país. O Lula foi lá pedir
Cristina livre. Ela foi condenada pela justiça argentina até o trânsito em julgado, está inelegível para o resto da vida, diante de todo o histórico de corrupção. E mais, o Lula trouxe uma outra condenada corrupta, mandou um avião da FAB como se fosse Uber para buscar uma outra corrupta, suas amiguinhas, as amigas corruptas do Lula, trazer para o Brasil para dar asilo político. Como é que ele pode falar de soberania? Um sujeito que não respeita a justiça dos outros países, mas aplaude a justiça aqui quando comete injustiça, perseguição, censura. O Trump é o presidente da maior democracia ocidental. E ele está deixando muito claro que o fato do Lula, do Brasil, se aliar a esses ditadores e a esses tiranos, violando a liberdade de expressão, é inaceitável. E a gente vai ficar assistindo aqui a esquerda querer jogar a culpa para o Bolsonaro, para o Eduardo Bolsonaro. Gente, isso é tão absurdo e é por isso que nós temos que bater nessa tecla sim. Nós temos que achar o culpado e a solução. A solução passaria pelo Lula pedir desculpas, reconhecer os seus erros, dizer que foi um absurdo, que ele estava errado quando ele chamou o Trump aí de nazista, quando ele atacou a moeda americana, quando ele fez todos os ataques que ele fez, por exemplo, a Israel, defendeu o Hamas, defendeu o Irã, atacou os Estados Unidos, foi o único país democrático que não ficou ao lado dos Estados Unidos, ficou ao lado do Irã, recebeu agora aí o representante do Irã. Então, tudo isso é tão asqueroso e é por isso que o Brasil vai pagar com essas sanções. O brasileiro, os exportadores, o povo vai pagar. Mas só tem um culpado, que é o Lula. E também, claro, a justiça brasileira, que hoje não promove justiça, que não pacifica o país. Nós precisaríamos da anistia para termos um pouco de pacificação e para, quem sabe, que o presidente Trump ficasse menos irritado com o estado de coisas que está acontecendo hoje no Brasil, essa ditadura que o mundo democrático não pode aceitar. Concorda, deputada Sâmia? E mais, a postura do governo brasileiro deve ser de cautela ou retaliação nesse momento? O Brasil tem a lei da reciprocidade e, na minha opinião, deve aplicá-la nesse caso. Claro, o Brasil tem histórico e experiência, mas em momentos de um ataque gravíssimo como esse, é correta a postura do presidente Lula de responder com altivez, porque isso aqui não é quintal de país nenhum, como eu disse, é um país independente, soberano, tem as suas próprias leis, o seu próprio funcionamento. O Donald Trump pode ter a opinião que ele quiser sobre o processo eleitoral brasileiro, pode inclusive impor a sanção econômica que ele quiser, mas isso prejudica o próprio eleitorado e os apoiadores diretos de Jair Bolsonaro. Prejudica alguns apoiadores, inclusive, do golpismo, considerando que boa parte daqueles que financiaram as caravanas do 8 de janeiro são ligados aos setores do agronegócio. Acreditam que fizeram uma jogada de mestre, mas na verdade é um tiro que saiu pela culatra, porque prejudica a si próprios, prejudica o povo brasileiro que não compactua com o viralatismo. E é importante que o povo brasileiro veja deputados e deputada que se elegeu dizendo ser uma grande patriota. Está fazendo o quê em rede nacional? Defendendo Donald Trump, achando que ele está em retaliar o Brasil. Sugiro que nas próximas eleições se candidate a deputada lá nos Estados Unidos, ou que fale a verdade, ao invés de patriota, que erga a bandeira de traidora da própria pátria e da própria nação, porque apoia um presidente dos Estados Unidos que prejudica o povo brasileiro, não só com uma sanção como essa, mas prejudica inclusive imigrantes, como o jovem que estava indo para sua aula de vôlei e que dias depois iria se formar no ensino médio e foi preso. Porque durante as eleições o Trump disse que usaria a lei anti-imigração contra bandidos. E usou contra quem? Contra trabalhadores, contra estudantes e segue utilizando, perseguindo universidades, pesquisas, estudantes, as mulheres, a população LGBTQIA+, é nesse projeto que eles se espelham. Por isso, mas aplaudem e agora vão sentir as consequências de apoiar um governo tão terrível para os Estados Unidos, para o Brasil e para o mundo. Estão sentindo a consequência na pele, mas não tenham dúvida. Esse país tem altivez, tem independência e deve responder à altura. E mais, tem outros parceiros comerciais. E é isso que vocês estão cavando
e costurando a partir dessa articulação e desse apoio às ações de Donald Trump contra o nosso país. A gente vai seguir nesse mesmo assunto, mas no próximo bloco. Vamos respirar, tomar uma água. E a gente te conta já que antes do anúncio oficial da tarifa de 50%, a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados aprovou uma moção de louvor ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O grande debate quer saber: o Congresso deve escolher um lado? Daqui a pouquinho. Estamos de volta. A Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados aprovou uma moção de louvor ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A aprovação aconteceu antes da oficialização da tarifa de 50% sobre o Brasil. O requerimento é de autoria do líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante. E segundo o parlamentar, Trump faz, abre aspas, um brilhante trabalho como presidente da maior nação e pela incansável luta em defesa da democracia e da liberdade de expressão em todo o planeta. Fecha aspas. Vamos voltar ao debate. Deputada Sâmia Bonfim, queria começar pela senhora agora. O Congresso deve escolher um lado diante desse impasse, dessa situação entre Brasil e Estados Unidos? O Congresso precisa cumprir com o seu papel de que é defender o Brasil, o povo brasileiro, os produtos brasileiros, a legislação brasileira. Esse é o nosso papel. E seria absolutamente incoerente um Congresso que tem um número muito expressivo de deputados que representam o agronegócio. Todos sabem, a bancada ruralista é a maior bancada do Congresso Nacional. Essa bancada é muito corajosa quando se trata de flexibilizar a legislação ambiental, de aprovar mais agrotóxicos para o país, de perseguir os povos indígenas, perseguir o MST e a luta pela reforma agrária. Será que vai ter a mesma coragem para defender os seus próprios interesses diante de um ataque dos Estados Unidos? Eu espero que sim. Se não há uma contradição com a postura que costumam adotar quando diz respeito a defender os seus próprios interesses, e há uma contradição contra os setores que eles dizem representar no Congresso Nacional. O Brasil tem as suas próprias leis. Se eles não querem que o Bolsonaro seja preso, que ele nasça de novo, ou que ele contrate um advogado melhor para tentar livrá-lo de uma punição que está por vir, ou que tivesse pensado melhor antes de articular, organizar e operar uma tentativa de golpe de Estado. Agora, com a legislação que nós temos, é óbvio, é evidente que ele precisa ser punido. Se ele gosta do que o Trump fez com aqueles que invadiram o Capitólio naquele 6 de janeiro, talvez faça como fez o Eduardo Bolsonaro, que fugiu para lá, para lamber as botas do Trump e tentar se articular com a extrema-direita daquele país. Agora aqui não. Porque além dessa sanção econômica, é importante destacar: há ameaças ao Supremo Tribunal Federal, há ameaças ao presidente Lula. Será que o próximo passo vai ser ameaçar o Congresso brasileiro, caso tome a postura correta de defender os interesses do povo brasileiro? Acho que no final das contas isso tem um efeito até que positivo, porque revela para o povo brasileiro quem é quem nessa história toda. Aqueles que se dizem patriotas preferem aplaudir o presidente que está lá nos Estados Unidos achando que o Brasil é o seu quintal. Aqueles que se dizem defensores do agro aplaudem uma medida que prejudica o agro brasileiro. Aqueles que se dizem defensores do povo gostam de uma situação que prejudica o povo brasileiro. Então, diante das crises, também há oportunidades. E essa é uma oportunidade importante para o Congresso Nacional mostrar que defende o povo brasileiro, que não está ali só para defender bilionário, não, que não está ali só para tentar impedir que se taxe as grandes fortunas no Brasil, que não se tenha a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que atrasa o fim da escala 6x1, mas que está no Brasil para defender os interesses dos brasileiros e não ser capacho dos Estados Unidos e de um neofascista como é o Donald Trump. Deputada Bia Kicis, queremos te ouvir também. O Congresso deve escolher um lado nessa disputa mais acirrada nesse momento? Claro que sim. O nosso lado é o do povo brasileiro e sempre foi. Ao contrário do que disse aí a deputada que terminou sua fala chamando Donald Trump de neofascista. O líder dela chamou de um novo tipo de nazista, e é por esse tipo de inabilidade, inadequação, estupidez, falta de conhecimento histórico e até de entendimento do que sejam as palavras fascismo, nazismo,
que nós estamos pagando o pato agora, né? É por causa desse tipo de discurso e das ações estúpidas de um governo ou um desgoverno que apoia tirania, que apoia quem persegue pessoas e quer fazer comparação de 8 de janeiro com 6 de janeiro. Aqui não houve uma arma, não houve um tiro, não houve uma morte. O que houve foi um bando de infiltrados, o que houve foram imagens que desapareceram magicamente, o que houve foi um general do Lula servindo água e cafezinho para os infiltrados, o que houve foi um presidente que, quando saiu do Brasil e antes nomeou os chefes das forças de exército e aeronáutica do Lula e foi dar o golpe lá na Disney com o Mickey Mouse. Tenha santa paciência, essa narrativa não cola. Agora, nós estamos ao lado do povo brasileiro. Comecei dizendo e repito que nós não somos a favor dessas sanções ao povo brasileiro. Nós somos a favor das sanções no CPF daquelas pessoas que estão censurando, perseguindo. E o Donald Trump é sim um aliado. Sempre foi. Um aliado que eles agora desconhecem, ignoram e maltratam. O aliado que sempre esteve ao lado da democracia, que sempre ajudou na democracia. Eles achavam que os Estados Unidos era aliado, não chamavam de imperialista, quando no governo Biden eles interferiram nas eleições aqui do Brasil. Comprovado, documentado. Que vergonha! Então, quando os Estados Unidos vêm aqui para sufocar a democracia, vocês aplaudem, acham bom. Quando vêm aqui para tentar ajudar a democracia e defender a liberdade, aí vocês acham que é imperialista. Pois bem, nós estamos ao lado do povo brasileiro, do povo do agro. Agora, tem muita gente do agro que está sofrendo com essa perseguição. Tem gente do agro que está presa ou com tornozeleira porque é acusado de ter financiado. Terroristas são essas pessoas que invadem as fazendas, que matam. A Sam acabou de defender o MST, minha gente. Ela apoia o MST. Nós não apoiamos invasores de terra, de propriedade. Nós apoiamos a ordem, a lei e somos contra essa sanção ao povo brasileiro, mas achamos que o culpado é que tem que ajudar a resolver essa situação. O culpado é o Lula e o judiciário, quando move processos iníquos, quando não dá liberdade nem transparência para as nossas eleições. Deputada Sâmia, foi citada, vou dar 30 segundinhos. E para a senhora também, Bia Kicis, para a gente terminar então esse debate. Ô Bia, você tem que se decidir. Você começou dizendo que ela eram infiltrados, que havia inclusive um general lulista, que eram petistas infiltrados que estavam no 8 de janeiro. Mas terminou dizendo que são pessoas que injustamente estão sendo perseguidas, que nunca tentaram um golpe de Estado, que o problema delas unicamente era apoiar o Jair Bolsonaro. Ou eram infiltrados petistas, ou eram senhorinhas indefesas apoiadoras do Bolsonaro. E a verdade é que isso que você disse que é comprovado, de que, na verdade, houve uma intervenção do Biden, isso o Brasil comprovado onde? Só se for na rede do Zap bolsonarista, nessas redes de fake news, de gabinete do ódio que vocês fazem. A única comprovação que houve foi esse amplo processo de investigação da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal, que vai culminar na prisão do Bolsonaro e nos demais generais, golpistas, do agro, dos financiadores, de todos aqueles que acham que isso aqui é uma palhaçada, que é terra de ninguém, que não tem lei, que não tem que ter respeito pela vontade do povo, pela decisão popular nas últimas eleições. É por isso que, por mais que vocês apoiem o Trump, apoiem as suas medidas, isso fica revelado para o povo brasileiro quem vocês são de fato e mais. Vocês estão reorganizando um campo. Olha que coisa mais absurda, me desculpe, mas que burrice deputada vocês estão fazendo. No momento que o presidente Lula poderia estar isolado em função da crise aberta pelo IOF, vocês estão ampliando o seu leque de alianças e isolando a extrema-direita no Brasil que está alinhado com o Trump. Sinceramente, golpista eu sabia que vocês eram, mas eu achava que fossem um pouco mais inteligentes. Deputada Bia Kicis, o mesmo tempo. Desculpa, eu não ouvi o que você falou. O tempo com a senhora agora, para a resposta. Pois não, obrigada. Bom, eu quero dizer que a fala do Trump, anterior às sanções, e eu acho que por isso e por todas as atitudes dele, que está sendo indicado para a Nobel da Paz, que está conseguindo ajudar, né, a vencer
a tirania internacional, a vencer o terrorismo com as suas ações, é que levaram, então, a moção de apoio. Claro que não a tarifação, mas a fala do Trump, ela escancara para o mundo o que nós já vimos denunciando há muito tempo. O Brasil vive um regime de perseguição política a adversários do sistema e agora a capa de salvadores da democracia não encobre mais, não serve para encobrir nenhum tirano travestido de super-herói. Nós estamos ao lado do povo brasileiro, eu acho que o povo sabe disso, não adianta a deputada Sama querer fazer ataques pessoais e chamar disso ou daquilo. É muito claro, as pessoas sabem que houve sim infiltrados, que chegaram antes da quebradeira toda, e quando o povo chegou lá depois, a quebradeira já tinha sido feita, tudo isso foi demonstrado. E com relação à interferência americana, Sam, está lá nos documentos do FBI, não é invencionismo, não é tia do Zap, não. São documentos que agora vieram a público. Vieram a público porque mudou o governo e o que ficou escondido está sendo revelado. A verdade sempre será revelada. Então, nós apoiamos sim. Nós apoiamos o povo brasileiro, somos contra a taxação e queremos que o Lula se desculpe pelos absurdos que estão fazendo com que o Trump sancione o povo brasileiro. Por favor, Lula, tenha um mínimo de lucidez e um pouco de humildade. Pare de falar besteira, você e a Janja, e por favor, peça desculpas ao Trump, quem sabe as sanções possam ser retiradas. Eu, infelizmente, tive que interromper às 12. A gente chegou ao final desse programa. Agradeço a participação da deputada Samia Bonfim, do PSOL.